Eu sei meu lugar, viu? Anota. Lá maior e Mi menor. Lá e misericórdia. Mas isso aqui, isso é bullying, viu? Mas eu vou chegar lá. Tá pensando o quê? Tu crê ou não? Hoje é o dia do pastor, aí eu vou deixar falar. Parabéns, pastor. Obrigado, viu? Ele disse que eu vou cantar só no coral do céu. Eu creio, eu vou chegar lá. E vou cantar do lado do Senhor, viu? E até pastor Cássio vai cantar também. Tem música aqui, porque tem música que quer ficar cantando. Ele pensa que sabe. Eu já. Todo mundo já abriu? Diga amém. João capítulo 4. O tema da mensagem de hoje, que eu vou pregar em 25 minutos, pastor. Se eu pregar em 25 minutos, vai me pagar um açaí hoje. Pare de chorar no poço e comece a adorar na fonte. Diga glória a Deus. Pare de chorar no poço e comece a adorar na fonte. Tem coisas na nossa vida que ainda não avançaram, porque você ainda está chorando no lugar que não é mais para chorar. Porque você ainda está valorizando o lugar que Deus já mandou você sair faz tempo. Mas esse Deus também pode mudar a rota e marcar um encontro contigo. Diga amém. Porque Ele é Deus. E é o mesmo Deus quem escreve o propósito da nossa vida. Porque nós não estamos aqui por um acaso. Há um propósito, sim, isso não é jargão, isso é bíblico. Ele é quem sabe os planos que tem ao nosso respeito, e são planos de bem, não de mal. Ou seja, o plano de Deus para mim e para você é para que aconteça alguma coisa boa, para que o nome dele seja glorificado. E não é no poço que isso vai acontecer, não é na paralisia que isso vai acontecer, não é na sua pouca fé que isso vai acontecer, não é no desânimo que isso vai acontecer, não é valorizando a depressão, a ansiedade, a injustiça desse mundo que isso vai acontecer, mas renovando a sua mente e começando a adorar aquele que tem a água viva para te entregar. Já estou dando toda a mensagem, nem li o texto ainda, já preguei. Entendesse? João capítulo 4. Vamos ler do 1 até o 10. Acompanha aí comigo. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. Jesus aqui está no pleno cumprimento do seu propósito, do seu ministério. O ministério de Jesus era salvar, sobretudo, o coração do homem, transformar. O verso 3 diz assim, ó, deixou a Galiléia, retirando-se outra vez, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar pela região de Samaria. Quando eu falo que o poço está matando você, eu também quero falar que existe um Deus que acha necessário passar em um lugar para que você entenda que o poço não é o lugar que Ele quer que você esteja. Ou seja, Ele cumpre o ministério porque Ele ama você. Ele está interessado em curar você. Durante 3 anos de ministério de Jesus, Ele não apenas curou, Ele não apenas libertou, mas Ele, sobretudo, ensinou aqueles que poderiam fazer as coisas quando Ele voltasse para o lugar de origem dele, que é ao lado do Pai. E a Bíblia é a prova disso. A palavra que Ele deixou para nós
é a prova disso. E no verso 13 ele está dizendo, João está dizendo, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. No verso 4, era necessário passar pela região de Samaria. Se é necessário Jesus passar na minha casa e na sua casa, é porque eu e você necessitamos dele, e isso precisa entrar aqui e aqui, porque a autossuficiência nos acomoda ao lado do poço, ao lado de um lugar que não agrada ao Senhor, que nos impede de cumprir o propósito dele. Vamos lá. Assim, estou no verso 5, acompanha comigo aí. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Olha aí, a pastora Cléo pregou sobre José no primeiro culto. No verso 6 diz assim: ali ficava o poço. Ali ficava o poço de Jacó. O poço tinha até nome. As nossas amarguras, em vezes nós colocamos até o nome nela. As nossas paralisias, até damos o nome para elas. Batizamos, comemoramos até aniversário. Faz 1 ano que eu perdi. Faz 1 ano que eu sofri. Faz 1 ano que daqui eu não saí. Mas é necessário que Jesus passe pela cidade onde aquela mulher estava. Mas é necessário que Jesus vá aonde você precisa. Mas é necessário que Ele vá realizar aquilo que ninguém mais pode realizar. Assim Jesus chegou à cidade samaritana chamada Sicar. Sicar é o teu endereço. Quem entendeu deu glória. Sicar é o teu endereço. E não diga que nunca será ou nunca foi, porque se nunca foi, um dia pode ser que seja, viu? Porque a tempestade chega para todos, mas há um que sabe a nossa necessidade e no tempo certo muda a rota para nos encontrar. E quando Ele encontra, as coisas mudam de figura. Diga glória a Deus. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, e aqui você pode traduzir como cansado do cumprimento do seu ministério, Jesus sentou-se junto ao poço. Mas Ele não sentou no poço, porque Ele não tem nada a ver com esse poço. Ele sentou perto do poço, para ver quem ia chegar no poço. E por volta do meio-dia, nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água. Jesus está pedindo água para a mulher samaritana, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Jesus estava sozinho. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como, sendo o Senhor um judeu? Jesus não falou que era judeu, mas a característica de Jesus era uma característica de judeu. Pede água a mim, que sou samaritana. Olha a resposta. Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Há uma disputa que vale a pena estudar sobre isso. E o verso 10: Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem
é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Ponto. De João 4, do 1 ao 10, é Jesus chegando em uma cidade, porque ele sabia que naquele lugar, naquela hora, ao meio-dia, exatamente no horário mais quente, menos provável para alguém ir buscar água num poço, estaria uma mulher que precisaria ter a sua vida transformada. É ou não é parecido com a minha e com a tua história? É ou não é parecido com a minha ou a tua jornada de vida? Que muitas vezes estamos indo todos os dias para um poço, para um lugar que nós denominamos como um lugar que vai nos alimentar, que vai nos socorrer, que vai nos preparar, que vai ainda alimentar nossa esperança de sobrevivência. O poço, nesse contexto, era a garantia de sobrevivência dessa mulher. Todavia, ela não poderia ir em todos os horários. Mas Jesus achou necessário passar em Sicar. Quando eu entendo que preciso de Jesus, mas mesmo por causa da maldade do homem, da falha que eu e você temos todos os dias, Jesus acha necessário passar na minha e na sua casa, para mostrar para você que o lugar onde você está depositando a sua expectativa está errado. É preciso mudar a visão e não a vista, mudar o entendimento e compreender a quem nós estamos depositando as nossas fichas. E isso só faz quem tem uma missão como a de Jesus. Por isso que ele disse que nós faríamos coisas maiores do que ele fez. Tem gente colocando mão na cabeça de cego, de paralítico, querendo andar e diz que não faz nada, mas não bate na porta do vizinho e dá 1 quilo de arroz para cuidar dos pequeninos dele. Porque Jesus nos cura, nos levanta para nos tornar missionários, pregadores do Evangelho. E pregar não é em cima do púlpito. Aqui não é o lugar que você vai pregar nunca de repente. Aprove ao Senhor colocar 1 ou 2 ou 3 ou 4 para pregar aqui, mas a sua pregação é dentro e fora da sua casa. E até calado você prega. Jesus sabia que era necessário passar em Sicar e transformar a vida de uma mulher, para que ela transformasse a vida de uma cidade inteira. Jesus é intencional. Ele não foi para Sicar em vão. Ele não vai na tua casa em vão. Algo vai acontecer para que através de você o nome dele seja glorificado. A igreja está entendendo. João 4, 11 e 12 diz assim: o que a mulher respondeu? Vê isso, isso é muito lindo. Parece lindo, viu? O Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Tu já pensaste perguntando isso para Jesus? Jesus sentado de lado do poço. Eu imagino a cena. Aí o verso 12 diz assim: por acaso o Senhor é maior do que Jacó? O nosso Pai, que nos deu o poço, do qual Ele mesmo bebeu, assim como seus filhos
e o seu gado. Sabe o que a mulher está dizendo para Jesus? Eu amo tanto esse poço, que o Senhor não tem condições de me entregar uma água tão boa, apesar de ser uma água salobra, barrenta, que eu tiro nesse poço, que nem balde o Senhor tem. Será que não era necessário Jesus passar em Sicar? Que visão! A lente dessa mulher estava totalmente embaçada. Porque, meu irmão, poço, para você achar água salobra, para você melhorar essa água para tomar, você vai ter que cavar tão profundo. Quantas doenças provém da água do poço? E eu estou falando do tempo de Jesus, não de agora, que a água até é melhorzinha, você consegue melhorar a água, mas nesse tempo a água era ruim. Mas para sobreviver eu prefiro ficar no ruim. Ela está valorizando o lugar do sofrimento. Porque todo mundo sabe da história da mulher samaritana, e eu não vou entrar nesse contexto. E ela tinha vergonha de transitar em meio das pessoas, ela tinha vergonha de pedir ajuda, e o poço para ela virou aquele lugar de sobrevivência, como eu falei. Ela se acostumou no poço, igreja. Tu está acostumado no poço? Que só faz você chorar? Que quando você pega e bota água no copo, a água está amarela? E mesmo assim você bebe chorando, porque você não vê mais nenhuma perspectiva de mudança? O que é que está faltando para você sair desse poço? Se for a presença dele, ele está indo, porque ele achou necessário entrar em Samaria, em Sicar. Se Sicar é a tua casa, chama que ele vai. Ele achou necessário entrar num lugar que não estava provavelmente na rota dos seus discípulos. Mas o discípulo não é maior do que o mestre. Diga amém. A última palavra vem da boca dele. Você pode até planejar, mas a última palavra vem da boca dele. É necessário entrar em Samaria, porque há uma mulher valorizando o que é errado. Há uma mulher valorizando o poço, mesmo que foi de Jacó. Jacó, olha para cá, matou uma sede passageira. Quem está sentado ao lado do poço vai matar uma sede eterna. E ele foi para dizer isso para essa mulher. Que maravilhoso. É simples. Jesus é simples. Não valorize o poço. Tem hora que você olha e não enxerga nada, mas mesmo assim está indo todo dia, ao meio-dia, com uma vasilha, com uma cuia, pegar uma água ruim que não está matando a tua sede, ou até mata. O que é que está faltando para você? Eu sei que está faltando. E você sabe o que é que está faltando. E o que estava faltando, achou necessário conversar com você essa noite. Água suja, o poço é o lugar de dúvida, o poço é o lugar de doença, o poço é o lugar dos falsos profetas. O poço é o lugar do alimento efêmero, passageiro, que essa geração está buscando nas mídias sociais, em influenciadores. A geração de Cristo precisa influenciar. Para sair do poço precisa renunciar.
A igreja de Jesus não vive do emocionalismo. A igreja verdadeira de Jesus vive pela palavra, pela razão, pelo confronto, pela transformação e, sobretudo, pelo arrependimento. Era necessário essa mulher arrepender-se dos seus pecados e aí ter a sua visão trocada, mudada, e entender que aquele que estava sentado tinha água que ela precisava. Que não era uma água apenas física, mas era um contexto espiritual. E até, me perdoe, falsos amigos. Tu já pensou se Neemias desse ouvido a Sanbalat, Tobia, aqueles papafigo tudinho? Tu acha que aqueles meninos eram amigos de Neemias? Não! Neemias tinha comunhão com Deus e disse: eu não vou me encontrar com vocês porque eu estou ocupado fazendo uma grande obra. Sabe o que é isso? É ter entendimento. Que é preciso deixar o poço de lado para realmente viver. Porque quem vive no poço tem os dias contados. Ou você acha que outra pessoa iria passar em Samaria, entrar em Sicar e oferecer o que Jesus ofereceu? Não. Aquela mulher, a qualquer momento, seria apedrejada, morta e escandalizada. Será que não está faltando isso para que a gente acorde e deixe o poço de lado? E pare de chorar no poço e comece a adorar na fonte. Estou acabando. 30 minutos, pastor, para o seu açaí. João 4,13. Aí Jesus responde. Quando Jesus responde, é porque ele levou a sério o que você falou. Quem beber desta água do poço, Jesus está falando para mim e para você hoje. Quem vive no poço voltará a ter sede. Ou seja, no lugar onde você está, no lugar da amargura, da pouca fé, valorizando o que é ruim, mesmo que você amanheça o dia, você voltará a sofrer, a perder, a não cumprir o que Deus quer que você cumpra. Você permanecerá da mesma forma, na mesma rota, na mesma direção, rumo ao nada, ou melhor, rumo ao inferno, rumo à morte. E o verso 14 diz, quando Jesus no verso 13 diz assim para a mulher: quem beber desta água voltará a ter sede, ele está dizendo claramente: o poço não alimenta você. É preciso você entender, ler o texto, entender o contexto, e Jesus está sendo claro para ela, dizendo: esse lugar onde você vem todo dia buscar água, não vai fazer você viver o que você sonha em viver, pelo menos. Não é o alimento que você precisa, não é. Aí nesse contexto, Jesus fala para ela a vida toda dela, para que ela acreditasse que verdadeiramente ele era Jesus, ele era o Messias. E aí ele fala para ela quem ela era. Ele conhece eu e você por dentro e por fora. Tu acha que você engana Jesus? Você pode enganar o pastor muito facilmente, mas ele vai sim ter que prestar conta de tudinho. E quando Jesus fala para ela quem ela era, ela começa a mudar a visão para entender quem estava sentado ao lado do poço de Jacó. João 4,14 diz assim: mas Jesus responde para ela no 13: quem beber desta água voltará a ter sede. É muito direto, muito objetivo.
mas aquele que beber da água que eu... Vê como Jesus é objetivo. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Diga amém. Eu imagino que nessa hora aquela mulher ela entra em parafuso. Porque Jesus está falando em um contexto espiritual. Jesus está falando de uma forma sobrenatural. Jesus ele está transformando essa mulher samaritana, porque ela não tem nome. Poderia ser um pastor samaritano, poderia ser um menino samaritano, uma menina samaritana. É você samaritano, é você samaritana. Ele está transformando essa mulher de dentro para fora. Ele está reconstruindo essa mulher e dizendo para ela: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, além de não ter sede, pelo contrário, a água que eu, de novo ele fala, a água que eu, para não deixar dúvida que não há outro que pode dar a água que eu e você precisamos, não há outro, nem o mais sábio dos homens é capaz de transformar a minha e a tua vida, a não ser o Senhor Jesus. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele, e aqui ele fala, uma fonte. Sabe por que da fonte jorra água limpa, transparente, renovada, a jorrar para a vida eterna. E essa mulher deve ter entrado em parafuso. Que água é essa que esse homem judeu, que falou da minha vida toda, quer me dar, para que eu nunca mais tenha sede? Pelo contrário, que essa água jorre em mim como uma fonte para a vida eterna. A vida eterna é uma vida que não tem fim, ou seja, a fonte não cessa. Mas pastor, o meu problema é tão grande. A fonte não cessa. Mas o Senhor não sabe de onde eu vim. Eu sei que a fonte não cessa. Mas o Senhor não sabe o tamanho do pecado que eu cometi. Mas eu sei que a fonte não cessa. E foi necessário o Senhor trazer essa palavra hoje para você, para dizer: saia do poço e venha beber uma água que em você nunca mais vai cessar, como uma fonte. É tempo de parar de chorar diante do poço e começar a adorar diante da fonte, porque Ele é a fonte da água viva, a saber, Jesus. Que coisa linda. Uma fonte que não para de jorrar. Aquela mulher, e eu encerro agora. Aquela mulher saiu daquele encontro totalmente transformada. Sabe por quê? Porque a referência dela deixou de ser o poço e agora virou a fonte. Eu vou repetir para você entender. Aquela mulher volta para a sua cidade falando: eu me encontrei com um judeu, um Messias que falou a minha vida toda. Ele sabia de tudo, era impossível, mas ele sabia tintim por tintim da minha vida, e ele me ofereceu uma água que me disse que nunca mais eu terei sede. E eu vim entregar para vocês essa água, porque o que ele disse sobre mim, só o Filho de Deus era capaz de falar. Aquela mulher deixa de ser chamada da mulher do poço de Jacó.
Se eu fosse dar um nome para ela, eu dizia agora ela é a missionária da fonte. Ela saiu pela cidade pregando: deixa o teu poço para lá e vem conhecer a fonte que transformou a minha vida. E toma e começa a entregar a fonte por onde ela passa. E o povo da cidade, leia o texto, depois estude, começa aí querer saber quem era essa tal de fonte. E ela diz: ele tem aparência de judeu. E ele disse o que ninguém mais sabia. E o nome dele é Jesus. Para de chorar no poço e começa a adorar na fonte. Mas quando você mudar a sua lente, olha para cá em nome de Jesus, que eu vou terminar agora, eu juro. Não é para você guardar a fonte para si, porque tem gente também com sede, precisando dela. E Jesus queria ensinar outra coisa àquela mulher, que ela precisaria ser uma verdadeira adoradora. Porque no ministério de Jesus ele precisava construir homens e mulheres íntegros, inteiros, que o adorassem em espírito e em verdade, porque o dia dele está perto e só cumpre missão e só oferece a verdadeira fonte quem anda em espírito e quem anda em verdade. Olha o que ele diz no verso 23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Não importa o lugar onde você está, mude a lente, sepulte o poço e comece a adorar a fonte em espírito e em verdade, e se prepare para o mover que vai jorrar na sua vida, que vai alimentar a tua casa de dia e de noite, de dia e de noite, e todos vão saber que há alguém diferente sentado ao seu lado. Fica de pé em nome de Jesus, que eu vou te dizer o nome dessa pessoa. Foi aquele que veio, não foi a arca de Noé, não foi suficiente. O cesto de Moisés não foi suficiente. A pedra de Davi não foi suficiente. Precisou uma cruz para pendurar aquele que precisaria estabelecer a aliança de Deus e os homens, a saber, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Yeshua HaMashiach, Jesus, que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, e em breve voltará e nos levará para sentar à mesa comigo e com você, e face a face comer do pão e beber do cálice. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor para todos.